Fala galera, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comunicação interna nas organizações. Bom, primeiro, o que é importante a gente entender? O que é comunicação interna, né? A comunicação interna, de acordo com Cavalcante, 2005, pode ser entendida como uma malha ou uma rede, ou ainda um sistema de canais, veículos, interfaces, enfim, de fluxos informacionais globais dentro de uma organização que, por sua vez, estrutura os sistemas formais e informais de poder, trabalho, convivência, aprendizado e sociabilidade nas organizações. Então aqui a gente tem uma definição bem ampla, né, do que é comunicação interna, mas de uma forma mais comum e mais próxima aqui do nosso cotidiano, a gente pode entender a comunicação interna em uma organização como o conjunto de pessoas, instrumentos pelos quais é transmitida a comunicação até essa pessoa ou por essas pessoas. Então toda essa estrutura, né, que viabiliza a convivência, o aprendizado, a socialização das pessoas dentro da organização compõe essa comunicação interna. Seguindo de maneira mais formal, a comunicação interna pode ser definida como um conjunto de métodos e técnicas para informar, conscientizar, mobilizar, motivar e transformar o relacionamento nas organizações e seus públicos diretos, que afetam seus objetivos sociais e mercadológicos. Então, nada mais é do que um conjunto, né, de métodos e técnicas, ou seja, de instrumentos que eu vou utilizar dentro da minha organização para, de certa forma, informar, conscientizar, mobilizar ou motivar os meus trabalhadores. Então, pessoal, a comunicação interna ela pode ser entendida como um conjunto de instrumentos, de métodos, de o que vocês queiram indicar, né, que vai de certa forma viabilizar a comunicação dentro da organização com alguns objetivos específicos, seja de informar, conscientizar, mobilizar, motivar os seus trabalhadores, né, enfim, são algumas das ações aí da comunicação interna. Para que a comunicação interna ela seja eficiente dentro de uma organização, é necessário que o gestor ele entenda alguns fatores aqui relacionados ao dia a dia da comunicação interna. Como, por exemplo, conhecer bem os seus públicos e ser honesto na informação sempre. Nunca subestimar o poder da cultura corporativa. Então, toda organização ela tem a sua cultura. Então, o gestor da comunicação ele tem que, de certa forma, não seria obedecer, mas respeitar essa cultura corporativa, né, e tentar trabalhar junto. Então, usar a comunicação como um instrumento para aquelas funções lá que a gente falou um pouquinho atrás, seja de informar, motivar, mobilizar, né, os seus funcionários. Outro fator, seja agente de mudança e intérprete das culturas organizacionais. Então, o gestor ele tem que ser o cabeça, né, de alguma mudança e ele tem que entender a cultura organizacional. Então, toda empresa ela tem a sua cultura organizacional, tem a sua estrutura formal e informal e tem que respeitar todo esse cenário. Estimular nas pessoas o sentimento de pertencimento. Então, a comunicação ela tem como papel também estimular as pessoas, né, a se sentirem parte daquela organização. Encorajar o aprendizado e o crescimento contínuo das pessoas. Então, é outro fator que o gestor ele tem que observar para que essa comunicação interna seja praticada de forma eficiente. Criar um clima que estimule os desafios e a criatividade, inspirar o entusiasmo. Então, são todas situações, ou seja, cenários em que o gestor ele tem que observar para que a comunicação interna ela seja eficiente. Bom, a comunicação interna ela pode ser uma ferramenta para algumas situações. A gente tem algumas delas aqui. Buscar o equilíbrio entre as necessidades da organização e a de seus principais públicos, ou seja, a organização ela tem condição de primeiro identificar quais são as necessidades, né, do seu público interno e assim tomar algumas ações, medidas ou alguma mobilização que vá de encontro a essas necessidades. Criar e viabilizar rede de comunicação interna, ou seja, criar uma rede
entre os administradores, gestores e os agentes efetivos de comunicação dentro da organização. Então isso é essencial, né? Pode ser também uma ferramenta dentro da comunicação interna. Opa, vamos voltar um aqui. Mobilizar todos os segmentos organizacionais para uma cultura de diálogo e de participação. Então isso é outra ferramenta que a gente pode utilizar a comunicação interna, né? Para que eu consiga mobilizar todos os setores da minha empresa, para que haja, né, um diálogo sempre aberto, para que os setores participem sempre da gestão. Criar cultura de colaboração e de compartilhamento de informações em todos os níveis. Então isso está relacionado a todos os níveis hierárquicos ter uma política de comunicação aberta, né, para que a comunicação seja utilizada como uma ferramenta, né, estabelecendo essa cultura de colaboração, né? Ou seja, não existem inimigos dentro da organização, existem pessoas que trabalham junto, né, que colaboram. Outra ferramenta que pode ser utilizada como a comunicação interna: disseminar a direção estratégica e estabelecer vínculos constantes entre objetivo de longo prazo e ações diárias. Então, através da comunicação interna, eu posso deixar bem claro qual é a estratégia da minha empresa, né? Quais são os objetivos organizacionais de longo prazo e a partir daí estabelecer algumas metas ou algumas ações diárias ou a curto prazo para que eu consiga atingir esse objetivo de longo prazo ou objetivo organizacional. E aí a gente tem algumas funções da organização, ou seja, algumas funções em que a organização ela pode ser utilizada dentro da organização. Então a comunicação interna ela pode ser utilizada em algumas funções, como por exemplo, investigar, orientar, animar e coordenar, formar, organizar campanhas e informar. A gente vai ver cada uma delas agora na sequência. A função da comunicação interna investigar. Ela tem como objetivo estabelecer uma espécie de escuta do clima organizacional. Também é considerado como fator chave para poder se antecipar a qualquer disfunção, assim como para criar um clima dinâmico por meio da pluralidade de opiniões. Ou seja, essa função investigar ela pode ser um canal para que a organização ela entenda qualquer disfunção que possa vir a acontecer dentro da sua empresa, para que ela tome ações prévias, né? Antes de acontecer qualquer situação ou cenário que seja ruim para a empresa, ela pode tomar algumas ações prévias e, não digo eliminar esses cenários ruins, mas minimizar o impacto deles. Outra função é orientar. Nessa função, a comunicação interna é capaz de sensibilizar os colaboradores da organização sobre os diferentes aspectos da empresa, sendo considerada a ferramenta de gestão empresarial da comunicação interna. Então, essa função orientar é essencial para que a empresa ela consiga sensibilizar, né, os seus colaboradores sobre as diferentes situações dentro da sua empresa. Como, por exemplo, agora nessa situação de pandemia, né, que a gente está, então essa função ela pode ser utilizada para orientar os trabalhadores sobre mudanças de costume e hábitos, né, para que o trabalhador possa desempenhar a sua função com segurança, né, preservando sempre a saúde. Então, é uma função que hoje está muito presente na comunicação interna nas organizações, essa função orientar, né, sobre o uso da máscara, álcool gel, sempre estar higienizando as mãos. Então, é uma função extremamente importante da comunicação interna hoje nas organizações. Outra função, informar. Essa função visa instituir uma política de informação escrita, oral e audiovisual para dar resposta às necessidades de informação do público interno sobre os diferentes aspectos organizacionais. Então, essa função ela tem como objetivo ou como prática, né, trazer informação até o seu público interno, seja de forma escrita, oral, audiovisual. Eu tenho lá o meu site que ele traz várias informações sobre a empresa, traz o balancete trimestral sobre os resultados da empresa. Então, tudo isso são maneiras, né, de tornar ou manter o colaborador interno
informados sobre vários aspectos dentro da organização. Outra função, animar e coordenar. Essa função visa constituir redes de colaboradores com fins informativos, de conhecimento do clima social e do ambiente de trabalho. Pode ser visualizado na prática de organizar encontros entre colaboradores para evitar isolamento, reconhecer suas aptidões para poder oferecer as missões mais adequadas, revisar o uso da informação transmitida na empresa. Então essa função, pessoal, ela é importante para que os gestores da empresa eles mantenham sempre o ambiente de trabalho ali mais agradável para os funcionários, né? Então aqui a gente viu um exemplo prático, né? Como organizar um encontro entre colaboradores para evitar isolamento, né? Ou alguma forma de integração. Eu trabalhei já numa companhia de saneamento do estado de São Paulo, não vou falar o nome, mas que a gente tinha sempre lá que entrava funcionário novo, a gente tinha o que a gente chama de integração, né? No Instituto Federal também a gente tem lá uma reunião de integração de funcionários novos. Então isso já é uma prática, né, dentro da comunicação interna que visa trazer o funcionário para dentro da empresa, compartilhando os objetivos organizacionais. Então essa função também é extremamente importante, principalmente hoje, né, no mundo em que a gente está vivendo aí de pandemia, que está todo mundo desanimado, né? Todo mundo desacreditado. Então é uma ferramenta essencial na comunicação dentro das organizações. Outra função, organizar campanhas. Essa função objetiva mobilizar um grupo de trabalhadores com a missão de organizar campanhas ou reuniões de comunicação interna. Pode-se praticá-la ao elaborar documentação com toda a informação necessária para transmitir objetivos perseguidos, mensagens emitidas, orçamentos, etc. Saber organizar as campanhas, eleição do lugar do diretor, trabalho, orçamentário, logístico, enfim, é uma função que tem como objetivo fazer com que a comunicação ela estreite, ou melhor, ela mantenha algumas campanhas, né? Fala que campanhas, mas seria tipo, vai ter uma eleição para diretor do IFE, né? Do campus, que é o que vai acontecer daqui a alguns meses. Então, a gente vai já startar esse processo eleitoral e a gente já vai tratar do edital aqui para os alunos, explicar como vai funcionar, qual vai ser o processo, quais são as regras. Enfim, isso é uma forma de utilizar a comunicação interna como nessa função de organizar campanhas. Então isso seria um exemplo bem prático, tá? E por último, a função formar. Essa função tem como preceito favorecer o aperfeiçoamento e as capacidades de comunicação dos membros responsáveis pela comunicação interna. Então aqui a gente está falando de uma formação para aqueles que têm como função tratar da comunicação interna dentro das organizações, e em uma visão mais ampla pode ser entendida como um instrumento para orientar a capacitação dos colaboradores a diversas áreas organizacionais também. Então, além de formar as pessoas que são responsáveis diretos pela comunicação interna dentro da empresa, pode ser entendida também como uma ferramenta de formação para os diversos funcionários ou colaboradores dentro da organização, de outras áreas também, tá? Então aí a gente vai para um cenário em que eu trago aqui para vocês uma pesquisa que foi realizada, né, com diversas empresas, e os colaboradores eles indicaram alguns fatores determinados como problemas, né, no desenvolvimento da comunicação interna. Então, na opinião desse público que respondeu à pesquisa, 63% dos problemas de comunicação interna estão relacionados à resistência e falta de apoio, reconhecimento ou engajamento da direção e presidência, da alta direção e presidência. Então aí a gente vê que o principal, pessoal, para se estabelecer uma comunicação interna sólida e eficaz é começar lá do topo, né, da alta direção da presidência, e isso ir, como eu posso dizer para vocês, dessa forma entusiasmar ou dar uma direção, né, para os outros setores abaixo da empresa. Então, o essencial é que a direção da empresa, a presidência da empresa, ela tem essa visão, né, direcionada à comunicação interna, e não que seja centralizadora das informações, que mantenha o seu público interno informado, né?
Nessa mesma pesquisa, 19%, né, dessas pessoas que responderam identificaram como problema a falta de verba, né, verba insuficiente. Então, é necessário que haja investimento, pessoal. Hoje, várias empresas, elas têm o que a gente chama de intranet, né, que ela é uma rede na internet, mas é só para funcionários, por exemplo, né, tem acesso. Ela não é aberta, é para funcionários. Então, tem empresas que têm essa intranet, lá tem treinamentos, tem relatórios, mantém os funcionários informados, né? Ah, lá vamos ter agora a campanha do agasalho para o frio, é feito todo um trabalho lá. Então, isso tem custo, manter essa estrutura tem um custo. Então, as empresas, elas ainda são resistentes em investir nessa área. 11% respondeu que um dos problemas é a resistência dos funcionários colaboradores. Então, os próprios respondentes percebem que 11% deles, né, percebem que a resistência dos próprios colegas de trabalho são fatores identificados como problema, né? Então, de repente, eu tenho lá a intranet, eu tenho vários cursos de formação, eu tenho relatórios de gestão que vocês podem acessar, mas ainda assim 11% percebem que existe resistência dos próprios colaboradores, né, para entender esse processo e fazer parte desse processo. E 5%, né, dos respondentes indicaram como problema a falta de profissionais qualificados dentro da organização. Então, essa é uma pesquisa só para a gente elucidar aqui o cenário, né, da comunicação interna na visão dos funcionários. E aí, pessoal, a gente tem alguns benefícios que a comunicação interna ela pode trazer para a empresa. São eles: motivação, satisfação e produtividade. Então, o funcionário que ele se sente parte da empresa e ele tem acesso a informações da empresa, ele trabalha motivado, satisfeito e, por consequência, ele vai ser um funcionário produtivo. Existem várias N pesquisas que tratam dessa relação de motivação, satisfação e produtividade. E isso é mais que provado cientificamente. Interação, colaboração entre chefias, presidente e a sociedade de forma geral. Então, a comunicação interna ela também traz isso como benefício, né? Essa interação e colaboração no sentido de todos por um objetivo comum. Evita boatos, né? A comunicação interna ela também tem isso como benefício e contribui para a imagem positiva da organização. Então, o funcionário que ele, de certa forma, ele é insatisfeito, às vezes até por falta de informação, ele pode colocar uma imagem negativa para a empresa. E isso pode se externalizar, né, para fora da empresa e afetar negativamente a imagem da empresa também. Então, só para fechar aqui esse tema, um empregado informado é um empregado motivado e produtivo. Ou seja, aquele funcionário que ele se mantém, ele tem informação da empresa, ele tem acesso à comunicação, ele é um empregado motivado e, por consequência, produtivo. Beleza? Então, como eu planejo a comunicação interna? Primeiro, eu tenho que saber o que eu quero comunicar, né? Basicamente é o que eu quero falar. Segundo, qual é a intenção? Ou seja, qual é o meu objetivo com essa comunicação? Terceiro, para quem, né? Para quais públicos eu vou falar? Quem eu quero atingir? Qual é o meu público-alvo com essa comunicação? E quarto e último, qual é o meio que eu vou utilizar? Ou seja, quais são as ações de comunicação que eu vou utilizar para que eu atinja esse objetivo? Então, eu quero atingir com uma certa informação o chão de fábrica da minha empresa, né? E aí eu vou lá e coloco um memorando na intranet. O chão de fábrica vai acessar a intranet? De repente não, boa parte não. Então qual seria a melhor forma, né? Eu tenho lá um mural no setor da fábrica, então eu poderia colocar essa informação no mural, ou se tenho lá os meus gestores e cada grupo de gestor, cada gestor tem um grupo no WhatsApp, por exemplo, né, que trata de algumas informações de comunicação interna. Então isso poderia ser uma ferramenta mais eficiente nessa comunicação. Então eu sempre tenho que definir a minha estratégia de comunicação, o que eu quero falar, qual a intenção, quem eu quero atingir e qual é o meio que eu vou utilizar. E esses 4 fatores têm que estar alinhados, tá? Não adianta eu
tentar atingir um público com um canal ou uma ferramenta que não seja adequada para aquele tipo de público. E aí, pessoal, a gente acabou de falar ali sobre meios de comunicação, né? Ou seja, canais pelos quais eu vou transmitir a informação. E aí a gente tem alguns meios de informação que podem ser utilizados, né? E aí a gente tem a comunicação oral. O que é comunicação oral? É o balcão de informações, palestras, reuniões, eventos culturais ou esportivos, política de portas abertas, ou seja, aquela comunicação tete a tete mesmo. A gente tem a comunicação escrita, que podem ser quadros de avisos, mural, jornal, revista, fotos, documentos oficiais, enfim, é algo escrito e que tem como função comunicar. A comunicação eletrônica, que aí seria intranet, internet, e-mail. Comunicação visual, entrariam cartazes, ambiente, decoração, layout, cores. Isso também já remete a uma comunicação visual, né? A cor da empresa. Isso é um fator relevante que é um tipo de comunicação visual. Identidade visual, uniforme, logo, etc. Então, o uniforme da empresa, o próprio uniforme já é uma comunicação visual, né? Já tem ali o logo da empresa, a identificação, enfim, são algumas situações em que pode haver aí a comunicação visual. Comunicação sonora, pessoal, é outro tipo de meio de comunicação interna, né? Eu posso ter lá um sistema de som, uma rádio dentro da minha empresa, com avisos, programas, enfim, pode ser utilizado dessa forma, comunicação sonora, ou através do telefone também. E eu também posso ter na minha empresa comunicação audiovisual, né? Que aí a gente pode compreender telão, TV. Lá você entra numa empresa e tem aquela tela lá que fica lá passando algumas informações sobre a empresa, o meu relatório de gestão, enfim, N situações em que pode ser utilizada aí a TV ou telão como um meio de comunicação audiovisual. Beleza, pessoal? Bom, essa era a nossa aula. Então, o último recado aqui que eu quero deixar para vocês é que uma boa comunicação, ela reflete ótimos resultados. Então, hoje, nos dias de hoje, principalmente em que a gente tem aí um volume de informação muito elevado, né, devido às ferramentas que a gente tem à disposição, é essencial que a empresa ela saiba filtrar, né, o que é importante, o que é necessário, o que é relevante para a sua organização e utilize essas ferramentas da forma mais eficiente possível. Beleza? Fique ligado e até a próxima.